na hora do Super Debate Tupi, com nossos convidados mais que especiais, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano, e o deputado estadual pelo Rio, Rodrigo Amorim. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão por 3 meses do pagamento das dívidas do Estado do Rio com a União e garantiu a manutenção do estado de regime de recuperação fiscal pelo mesmo prazo de 90 dias. A audiência de conciliação vai acontecer no dia 25 de abril. Me preocupa muito essa situação que me parecia sob controle. Se está, me informe, presidente André Ceciliano. Se não está, também me informe o que está acontecendo sobre essa dívida do Estado, que não pode ser cobrada de outra forma que não seja em parcelas combinadas, acordadas, que não quebrem o Estado. Bom dia, presidente André Ceciliano. Bom dia, Francisco Barbosa. Bom dia aos amigos ouvintes da nossa querida Tupi. Bem, o fato é que existe uma má vontade do ministro Paulo Guedes com o Estado do Rio de Janeiro. Não tem outra explicação. Nós estamos no regime de recuperação desde o ano de 2017. É bom lembrar, Francisco, que o Estado estava com as suas contas bloqueadas por determinação do Tesouro Nacional, principalmente no início de 2017. Os salários atrasados 3, 4 meses. Nós votamos coisas difíceis na Assembleia, com a Assembleia cercada, ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, para que o Estado pudesse aderir ao regime. O que é isso? O Estado precisa programar o pagamento, porque o Estado tem uma dívida muito alta com o Tesouro. E o Tesouro também foi garantidor de alguns empréstimos. Um exemplo maior foi o empréstimo para botar os salários em dia, que nós aprovamos na Assembleia em 17. Então o Estado assina, fica 3 anos, renovável por mais 3 anos. Ora, chegou em setembro de 2020 e não foi renovado. O Estado teve que entrar na Justiça para garantir uma liminar para não ter as suas contas bloqueadas. Depois, o Estado, não estando no regime, estando por liminar, começaram a cobrar a dívida do Estado. Então o Estado pagou 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2021 até abril de 21. Entre janeiro e abril de 21 o Estado pagou. O Estado entra na Justiça, nós entramos também pela Assembleia e consegue uma outra liminar para não pagar. Porque tínhamos naquele momento, em abril, vários estados, por decorrência da pandemia, com liminar para não pagar as suas dívidas junto à União. O Estado ganha a segunda liminar. Vende a SEDAI. Ô Francisco, eu fiz um projeto de decreto legislativo para cancelar a venda, porque eu condicionava a venda da SEDAI, porque foi assim em 2017, para o Estado aderir ao regime, tivemos que autorizar a alienação das ações. Então, eu condicionava a venda da SEDAI à assinatura do regime, que era esse acordo lá atrás. Sim. Pois bem, ganhamos na votação na Assembleia, mas fomos derrotados na Justiça. É do jogo. Foi vendida a SEDAI e a gente está sem o regime. O que acontece? Nós temos aqui um conselho de supervisão de acompanhamento das despesas e da receita, desde 17. Esse conselho tem lá membros do Tribunal de Contas da União, tem membros do Tesouro e tem uma pessoa que participa como do Estado. Esse conselho, de novo, acompanha toda a despesa diariamente, toda a receita. Então nós tivemos o parecer para aderir ao novo regime do conselho, ok, deu parecer favorável. Tem o pessoal do Tesouro Nacional que acompanha o regime, favorável. Quem foi contrário foi a Procuradoria da Fazenda, a PGFM, que é a Procuradoria Geral da Fazenda, que é ligada ao ministro Paulo Guedes. Mas foi 2-1. O ministro poderia, e o presidente, dar ok para o Estado entrar no regime. Qual é o problema hoje do regime? Eles querem acabar com o triênio, Barbosa. Quando o servidor público faz o concurso e entra no Estado, numa carreira de Estado, ele, quando concorre, está lá que ele vai receber o triênio. Não podemos mudar a regra do jogo durante o jogo. O que é o triênio, para quem não conhece, de serviço público? É um benefício que ele vai acumulando com o tempo. A cada 3 anos, a cada 5 anos, ele recebe 5% a mais, por exemplo, do salário. Então, é um aumento já acordado em contrato. Em contrato. O que nós fizemos?
o governo manda para o Congresso uma mensagem que criou as novas regras do regime. Na mensagem, eles previam o fim do triênio. Na mensagem, ocorre que o que foi aprovado no Congresso Nacional não fala de triênio. Esquece o triênio, não existe o triênio na lei. Veio a regulamentação da Lei Complementar 178, que é a lei que criou novas regras para o regime de recuperação. Aí eles falam em reduzir o triênio na regulamentação, não está na lei. Manda uma mensagem para o governo do Rio, para que o Rio envie para a Assembleia para acabar com o triênio. Nós acabamos com o triênio para os próximos concursados. A partir de janeiro de 22, a pessoa que for fazer o concurso público para entrar no Estado não terá o triênio. Mas aí é regra clara para quem entrar, não para quem já estava. Não dá para mudar de novo, não dá para mudar a regra do jogo durante o jogo. E a outra coisa que eles querem é que o Estado não faça nenhum investimento, que o Estado não possa fazer nenhum investimento, por exemplo, numa obra de infraestrutura, ampliar a rede pública de saúde ou a rede pública de educação, tem que gastar, investimento, e eles não querem. Mas todas as outras condicionantes, todas foram atendidas. Então, de novo, quem acompanha diariamente o Estado deu ok. E aí o ministro Paulo Guedes, que não gosta do Estado do Rio de Janeiro, apesar de ser carioca, foi contra. E aí o Estado teve que entrar de novo na Justiça para garantir uma liminar, para não ter os bloqueios que, como ocorreram lá no início de 17. Então, o Estado fez seu dever de casa, a Assembleia votou coisas difíceis lá para o Estado aderir, quer seja em 17, quer seja agora no final de 21, mas nós não tiramos nenhum direito do servidor, porque a regra, quando o servidor entrou no serviço público, previa o triênio, e nós não iremos tirar o triênio do servidor público. Presidente André Siciliano, há uma comissão das mulheres dentro da Assembleia Legislativa. Qual a opinião das mulheres a respeito desse tipo de colocação, que é a mulher exposta com as avessas de todo o intuito de uma policial militar? E eu conheço muitas que devem ter se chateado com essa história. Barbosa, essa questão de liberdade de expressão, o limite é o limite moral, o limite de cada ser humano. Agora, você pode falar qualquer coisa, mas você tem que ser responsável pela sua fala. E é igual a questão da porta dos fundos. Não só esse vídeo, mas tem um vídeo também, eu lembro bem, de Jesus Cristo, né? Criou uma polêmica imensa. Eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade. Em relação à Assembleia, lá nós temos a liberdade dos debates, do enfrentamento ideológico, e o Amorim faz mais pela direita, e tem um grupo que faz pela esquerda. E eu lá, como o representante de todos, tenho que me ater a tentar mediar, pacificar. Mas isso, eu sou a favor, logicamente, da liberdade de expressão. Eu acho que tem que ter responsabilidade, limites, mas isso vai na cabeça de cada um. Isso dá ibope, isso dá como a moda, curtida, da like, aí as pessoas têm que se posicionar. E o Amorim se posiciona à direita, contra, que fala para um público, fala para um eleitor. E há lá, como ele mesmo disse agora aqui, mulheres que defendem a liberdade, defendem as mulheres, mas sempre tem essa questão muito tênue do limite que você pode ir. Ou seja, esse negócio vai render lá. Não tenho dúvida. Como é que a Assembleia pode agir nessa história? Como é que a gente pode trabalhar aproximando o cidadão da política, jogando ele para dentro da história, para ele entender que ele é que manda nesse negócio, né? O eleitor, o cidadão é que manda no deputado que ele elege, no senador que ele elege, no presidente, no prefeito, no governador, enfim, meu caro presidente André Siciliano. Bem, tem um ditado que diz que quando você não gosta de política, você é governado por alguém que gosta. É verdade. Não tem outro caminho, Francisco, não tem, Barbosa, que não a política. Existem outros regimes, inclusive, ditaduras e tudo, mas o melhor caminho, não tem nada melhor do que a democracia, do que a liberdade de expressão, como já falamos agora. Você falou do número de 2012, só para comparar 2012 com 22. Sim. Vou levantar um outro número de 2012. Sim. Nós tínhamos 2.600.000 eleitores com o título de entre 16 anos e 17 em 2012. 2.600.000 eleitores com a faixa de 16 e 17. Sabe quando nós temos agora em 22? Não. 400.000 eleitores. Meu Deus. 400 é menos de 20%.
Que isso. Então a gente precisa fazer campanha, chamar atenção, e ainda mais da juventude, que precisa votar, precisa fazer o debate. E é que nós falamos aqui, direita, esquerda, isso é bom, não é ruim. Mas a gente precisa se interessar, porque quando você disse bem aqui, Francisco, a questão, você usa o transporte público, tem uma política de preço para a passagem. Você come arroz e feijão, tem uma política para plantar o arroz e feijão, uma política para transportar, para comercializar tudo que a gente faz na vida política. Então tem que ter o interesse, tem que ler, porque isso é a valorização da cidadania, quando você se inteira. E aí aquela questão que nós já falamos, que é bom, que o debate é bom, esquerda, direita, centro, mas a gente precisa se inteirar, ler, para que a gente possa valorizar o direito do voto e a cidadania. Não tem outro caminho. Verdade. Como é que o cidadão faz contato com a Assembleia Legislativa? Como é que ele pode visitar? Ele tem linhas de contato com a casa para saber como funciona? Como é que ele pode interagir com vocês? Bem, primeiro que as sessões são transmitidas online, TV Alerj, YouTube, Facebook, e o cidadão pode acompanhar as sessões. Temos uma galeria, ele pode acompanhar das galerias. Pessoalmente. E tem mais. Nós aprovamos um projeto de lei da minha autoria, um projeto de lei que virou lei, chamado Legisla Aqui. É um aplicativo. Você entra pelo aplicativo, você pode dar sugestões de leis. Nós tínhamos uma exigência de 12 mil apoiamentos, agora reduzimos para 1.200 nessa semana. Porque o cidadão pode entrar no aplicativo e dizer: eu quero aqui fazer um programa para financiar pequenas e médias empresas. Ele dá a ideia, eu posso aqui o primeiro emprego para a juventude. Então democracia direta. Antes a exigência era um percentual dos eleitores, e aí se deu por volta de 12 mil apoiamentos, agora nós reduzimos para 1.200. E é participação na veia. Direta. Então... é um aplicativo chamado Legisla Aqui. Legisla Aqui. É o aplicativo aí das lojas aí da Apple e das outras. Dos Android. Isso. iOS e Android. Isso. Maravilha. Essa aí eu não entendo bem não, mas é por aí. Não, mas a garotada entende, e alguns mais velhos também. Hora do seu abraço. Manda abraço para quem hoje, presidente? Então, Francisco, eu falava aqui, no momento do intervalo com você. Ontem nós homenageamos na Assembleia a deputada enfermeira Rejane, prestou uma homenagem a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Sim. Francisco, que figura, que simplicidade, é a mulher mais rica do Brasil. Que simplicidade, falando de temas complexos com uma facilidade, com um entendimento, de você ficar... Eu gostei muito, então meu abraço vai para Luísa Trajano. Meu também. Aliás, lembrando uma frase de um amigo meu, Mauro Mota, que é produtor musical do Roberto Carlos, por exemplo, que ele diz assim: ninguém faz sucesso à toa. Procure saber que tem motivo. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, presidente André Siciliano. Eles voltam semana que vem. Eu volto já. Até já. Super Rádio